Hoje a nossa história se chama O Carneiro Insatisfeito. Adaptação da história O Carneiro Revoltado, do livro A Vida Fala, pelo espírito Neio Lúcio. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A nossa história começa numa linda fazenda, com muitas pastagens bem verdinhas, árvores e um riacho muito fresco com água limpa e cristalina. E nessa fazenda moravam muitos carneirinhos, carneirinhos muito graciosos que comiam muita grama fresca. Eles tinham uma água muito gostosa e limpinha. Tinha também um fazendeiro que dava para eles a ração necessária para que eles pudessem crescer fortes e satisfeitos. Mas nesse rebanho havia um carneiro. E esse carneiro, ele não gostava da vida que tinha. Ele não era satisfeito. Ele reclamava que a água um dia estava muito gelada, que a água um dia estava muito quente. Ele reclamava que a ração que o fazendeiro dava era muito pouca para ele. Ele reclamava até da pastagem, às vezes, que se tornava um pouquinho baixinha. Ele era muito insatisfeito, não agradecia nada do que recebia. E um dia ele começou a ficar muito irritado, muito nervoso, porque ele lembrou que o fazendeiro iria fazer a tosquia. Ele não gostava de dar o seu pelo ao fazendeiro, porque doía e reclamava. Só que não doía tanto, porque o fazendeiro era muito cuidadoso, ele tinha muito carinho, pegava ovelha por ovelha e fazia a tosquia. Isso é, ele ia tirando todo o pelo da ovelha com muito cuidado, com muita paciência, com muito carinho. Mas esse carneirinho era muito insatisfeito, muito indisciplinado e viu o quanto essa lã que ele dava ao fazendeiro era útil, beneficiando muita gente. Com essa lã, a indústria fazia vários novelos. Com esses novelos, as pessoas poderiam tricotar cachecol, blusas, gorros, meias, casacos e luvas de lã. Então, ele não era qualquer animal, ele não era qualquer carneiro, ele era o carneiro vaidoso. E ele era o mais importante de todos os animais e começou a ficar muito revoltado com essa tosquia, com essa questão de deixá-lo. Ele falava assim: eu sou muito precioso, não vou passar mais frio de tempos em tempos, não quero ficar mais sem a minha linda lã. Assim pensava o carneiro vaidoso e se esquecia de todos os benefícios que ele tinha, da água, da ração, do pasto verde, do aconchego, da colcheira, dos locais onde os animais eram recolhidos à noite. Lembrava-se apenas do prejuízo, do pequeno prejuízo de doar sua lã de tempos em tempos. E um dia ele se lembrou do Criador, Deus, o grande Pai, Criador de tudo e de todos, e muito triste, dirigiu-se ao grande Pai. Meu Pai, não estou satisfeito com a minha pelagem. A tosquia é um tormento, eu não quero mais doar a minha lã. Modifique-me, Senhor, para que ninguém mais, de tempos em tempos, venha tirar essa lã, que eu fico com frio, eu fico sem graça. O Criador
ouvindo-o, perguntou: Mas o que queres que eu faça, pequeno carneirinho? Vaidosamente, o carneirinho lhe respondeu: Eu quero que a minha lã seja toda de ouro. Deus falou: Seu pedido foi satisfeito. O pequeno carneiro, quando se olhou, estava repleto de fios de ouro. E esses fios de ouro, conforme ele passeava para lá e para cá, brilhava muito. As irmãs, né? Elas se impressionaram com o brilho dele. Mas as pessoas que estavam passeando ali por perto também se impressionaram com o brilho daquele carneiro. E quando chegaram perto, perceberam que eram fios de ouro. Era um carneiro muito diferente. E começaram a arrancar os fios de ouro do carneiro. E começou a doer, porque arrancava e saía sangue, arrancava. E quanto mais eles arrancavam os fios de ouro do carneiro, mais ele sentia dor, mais ele gritava. E as pessoas enlouquecidas corriam atrás desse carneiro. E o pequeno carneiro, né, todo orgulhoso, começou a ficar mal. E quando ele viu, ele estava sem nenhum pelinho. Estava todo machucado. Estava todo ferido. E, com muita dor, lembrou do Criador, de Deus, de nosso Pai, e clamou, chorou pedindo: Pai, por favor, as pessoas roubaram todo o meu pelo dourado. Por favor, eu estou com dor, eu estou com frio. Muda novamente e me cobre com pelos. Eu quero que a minha lã agora seja de porcelana. E outro dia eu andei pela fazenda e vi a dona da casa pondo uma fina porcelana, xícaras de porcelana, pires de porcelana sobre a mesa. E aí eu vou ficar muito bonito e ninguém vai me roubar. Pai, por favor. Aí Deus, com toda a sua bondade, falou: Assim seja, meu filho. O seu corpo agora está coberto de porcelanas. E o carneirinho teve toda a sua lã macia transformada em porcelana dura, fria, pesada. E assim que saiu pelas pastagens para mostrar a sua nova pelagem, todo vaidoso e fazendo muito barulho, porque a porcelana, ela fazia muito barulho enquanto ele andava. Mas veio uma tempestade muito forte. E essa tempestade era tão forte, que começou a quebrar a porcelana, porque elas começaram a bater uma na outra, e o carneirinho começou a correr para a árvore, mas ele começou a ver que toda aquela porcelana começou a quebrar e cortar todo o corpo dele. Começou a sangrar, deixando ele todo cheio de feridinhas. Ficou todo coberto de machucados e muito aflito, com dores, sem mais a sua rica e fina porcelana. Ele clamou ao Pai, o nosso Deus Criador, tão cheio de paciência: Pai amoroso, olha o que aconteceu comigo. Mude, por favor. A porcelana machucou todo o meu corpo, mas agora eu tive uma ideia, Pai. Eu quero que todo o meu corpo seja coberto pelo mel mais puro da floresta. Aí Deus, com toda a sua paciência e bondade, falou para o carneirinho: Assim seja, pequeno carneirinho, que seu corpo seja coberto de mel mais puro da floresta. Mas assim que o carneirinho começou a passear pela campina verde,
perto das suas irmãs, e todo pingando mel para todos os lados, ele começou a atrair insetos, começou a atrair formigas, e as formigas começaram a subir pelas suas patas, começou a atrair abelhas, e as abelhas, enlouquecidas pelo mel mais puro da floresta, começaram a picar toda a pele do carneirinho. E o carneirinho, desesperado, corria, mas as formigas picavam as suas pernas atrás do mel e as abelhas picavam o seu corpo através do mel. E mais uma vez, o carneirinho chegou perto da campina todo machucado, sem mel, repleto de feridas, de picadas, todo lamentoso, todo triste, e falou: "Oh, meu pai, como eu sofro nessa vida. É por isso que eu sou insatisfeito, mas eu tive uma ideia, meu pai. Ai, já que o mel atraiu tantas abelhas, eu quero ter uma outra pelagem. E pensei muito antes de fazer esse pedido, porque eu sei que o Senhor é um pai amoroso, generoso. Mas eu sou um carneirinho tão infeliz. Pai, ainda desta vez não deu certo, mas eu quero que as minhas lãs se transformem em lindas folhas de alface." Deus, como era justo e bondoso, falou: "Seu pedido foi realizado." E o carneirinho se transformou uma verdadeira plantação de alface. Eram alfaces frescas, eram alfaces deliciosas que deixavam o seu corpinho muito refrescante. Não tinha mais os homens que poderiam atacá-lo, não tinham mais as abelhas e os insetos que poderiam atacá-lo. E se viesse um vento e uma tempestade, ele não ia conseguir destruir a plantação, as folhas lindas de verduras fresquinhas de alface que cobriam o seu corpo agora. As irmãs, quando olharam o carneirinho, acharam aquilo muito estranho, mas como elas eram disciplinadas e obedientes, continuaram a sua pastagem, continuaram comendo a grama fresca, tomando a água fresca e se alimentando com a melhor ração que o fazendeiro trazia. E o carneirinho vaidoso, indisciplinado, que não gostava da sua pelagem e a estava trocando de tempos em tempos, foi andando e se afastando, quando de repente ele chegou perto de alguns cavalos. E esses cavalos estavam famintos. Quando viram o carneirinho coberto de folhas de alface frescas, novinhas, não tiveram outra ideia. Começaram a comer. E o carneirinho começou a gritar. E os cavalos, quanto mais o carneirinho corria, mais os cavalos corriam. Até que o carneirinho, muito cansado, deitou-se no chão, cobriu a sua mãozinha, as patas com a sua cabeça, e os cavalos se alimentaram de toda a alface que havia. Comeram-lhe todas as alfaces e deixaram muito ferido, muito ferido. Muito ferido. Muito triste. E novamente, o carneirinho, insatisfeito, indisciplinado, foi buscar ajuda a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e disse-lhe em lágrimas: "Pai, eu não suporto mais, não quero mais ser superior
aos meus irmãos carneirinhos. Quero voltar a ser o carneirinho que sempre fui. Não quero mais ter ouro no meu pelo. Não quero mais ter mel. Não quero mais ter folhas de alface. E nem invejo mais a rica porcelana da fazendeira. Eu quero ser como tu me criou, ó Pai. O Senhor é sábio. O Senhor é verdadeiramente justo e bom, e com muita paciência foi satisfazendo todos os meus desejos. Mas os meus desejos eram equivocados, eram desejos errados. O Senhor me fez exatamente como eu precisava ser, coberto de lã. E eu me arrependo muito de não ter obedecido à tua vontade, Deus. Eu me arrependo muito de não ter obedecido à vontade de doar o meu pelo tão precioso a outras pessoas. E se o Senhor, que é verdadeiramente justo e bom, me trouxer a velha roupagem, a lã, eu prometo que aqui, diante de toda a sua natureza, eu jamais vou reclamar. Eu jamais vou desobedecer à sua bondade, pois eu sei que o Senhor é paciente e nos ama muito. O Criador, penalizado, mas satisfeito com a transformação do carneirinho, sorriu e fez voltar o ser que era antes. E o carneirinho voltou a ter a lã branquinha e bonita, compreendendo que o fazendeiro, quando os tosquiava, quando tirava o seu pelo, era seu amigo, fazia isso pelo seu bem, porque na época em que o carneiro é tosquiado, é a época do verão. O verão é mais quente, o verão traz um sol muito forte. E se o carneiro fica com muita lã, ele pode se desidratar, ele perde a água que tem no seu corpo, ele fica com muito calor e adoece com mais facilidade. Então ele compreendeu que o fazendeiro não tirava a sua lã por maldade ou só para vendê-la às fábricas e fazer cobertores, e fazer a lã e outros objetos para agasalhar o corpo de outras pessoas. Mas o fazendeiro dava-lhe muito, dava-lhe o que comer. Feliz, o carneirinho, junto com as suas outras irmãzinhas, aprendeu que a vida é perfeita, que a vida é muito boa. E ele, todos os dias de manhã, quando o fazendeiro soltava as ovelhas no pasto de grama verdinha, de água fresca, ele olhava para o céu e agradecia ao Criador. Um Criador que é o nosso Deus, que é sábio. E aí, a partir desse dia, ele jamais reclamou. Ele era obediente como todas as suas outras irmãs, como todos os outros carneirinhos. Ele entendia que Deus é e sabe exatamente o que cada um de nós precisa. E nós precisamos agradecer a Ele por tudo que temos, por tudo que somos.